Oi pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Bruno, sou professor do Núcleo de Neurociências da UFMG e mais uma vez eu faço parte do Clube de Ciências. E para mim é um orgulho gigante fazer parte do Clube de Ciências, porque é uma coisa muito bacana, é muito legal participar disso do que vocês estão participando. Vocês devem ter curtido demais. Extrair DNA, ver como é empreendedorismo na ciência, é muita coisa legal. Ó, antes de dar uma continuada, só vou falar para vocês, aqui embaixo tem um computador que eu estou tentando ler as coisas. Aqui tem a câmera, vocês podem observar que a minha mão está aqui, estou tentando segurar a câmera, vamos ver se eu consigo segurar por uns 20 minutinhos. E eu tenho que olhar aqui, ó, para a lente, e não para aqui, para minha cara, senão não estou tirando selfie, mas eu vou ficar meio confuso. Lembre-se o seguinte, eu sou professor, neurocientista, não sou youtuber, vou tentar fazer o melhor que eu puder, tá bom? E eu tenho que ficar olhando, eu olho para cá, olho para o animal, uma loucura, mas vou tentar. Então é o seguinte, eu queria estar aí com vocês, mas estou de férias, passando férias aqui com a minha esposa e a família dela, aqui no Canadá. E no Canadá é interessante, fica ao norte, eu estou numa região que chama Kawartha, tá? Tem uma cidadezinha, uma vila que chama Buckhorn, e eu estou aqui num cottage, tipo um sítio, curtindo um pouquinho. E além de ser muito bonito, vocês podem observar, né? É bastante legal, além de ser muito bonito, também o Canadá, esse norte do Canadá é muito famoso por ser uma bacia rochosa, ou seja, tipo uma placa, no meio de uma placa tectônica, uma das mais antigas da história da Terra. Então, se vocês pensarem bem, é muito, muito antigo. Essa bacia tem rochas, eu estava olhando no lugar errado de novo. Essa bacia tem rochas de aproximadamente 3 bilhões de anos de idade. É muito antigo, muito antigo. Se vocês pensarem bem, a Terra tem aproximadamente aí uns 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então essas são as pedras daqui dessa região, são pedras antigas, são rochas muito antigas, de uma terra ainda muito jovem. E é interessante porque é uma bacia que ela começou há 3 bilhões atrás, ela começou sendo formada, obviamente, por muita pressão. Então tinha muita pressão nos movimentos das placas tectônicas, uma temperatura muito alta, e essa pressão fez com que essa alta pressão com esse calor fez com que a rocha às vezes essa placa ela se sentisse, ela fosse como se fosse uma folha de papel, você empurra os dois lados da folha de papel e ele começa a fazer ondulações, não é? Essas são as montanhas. Então, há 3 bilhões de anos foram formadas várias montanhas na região, que era uma região, como eu falei, ainda jovem. E o que é interessante nessa formação é que depois disso, obviamente, nessa fase, então, criaram pela pressão, imagina só, muita pressão, apareceram as rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas, uma delas, que tem muito aqui na região, chama galena. Essa rocha que vocês estão vendo aí agora. E essa rocha metamórfica, então ela fica uma coisa dura, né, bem diferente da magmática, né, que é a ígnea. E depois disso, essa região teve assim, uma fase geológica muito, mas muito estável. Até vou subir aqui para eu conseguir lembrar o que eu tenho que falar. Então, muito estável. Então, durante milhões e milhões e milhões de anos, essa região ficou muito estável. E aí, sem erupções, sem terremotos. E aí depois começou a ter só erosão. Uma erosão, depois mais erosões. E com esse processo de erosão, começaram a formar o que a gente chama de rochas sedimentares. Então aqui na região é muito comum também ver granito. São os granitos que são rochas sedimentares. Se vocês olharem, são vários pedacinhos de rochas, né, que são rochas metamórficas ou ígneas, e elas vão sendo retiradas, esses pedacinhos, e aí desses pedacinhos depois eles formam essas rochas que são as rochas sedimentares, que ficam essa coisa meio porosa, dependendo, sabe? O mármore, o granito, são essas coisas assim. Oi, tá vendo? Falei. Vou tentar ainda estabilizar. E o que é legal é o seguinte,
é que nessa parte também, aqui no norte, aqui no Canadá e na parte dos Estados Unidos, então na América do Norte, durante o Cretáceo, por exemplo, existia um mar, um mar grande cobrindo quase toda essa região. Então agora imagina só, você tem um mar com um monte de rochas metamórficas e aí essa erosão e vai formando essas camadas. E o que é interessante, então aí você vai formando essas rochas sedimentares. Esses sedimentos, quando algum animal morre, esses sedimentos acabam cobrindo esse animal e formam o que a gente chama de fósseis, né? Então ele cobre o animal, esse animal fica preso dentro dessa terra e aí começam a mineralizar. Os ossos mineralizam, alguns tecidos eles mineralizam. E deixa eu sair aqui um pouquinho do sol, porque senão o vídeo vai ficando cada vez mais escuro. Então ele vai ficando cada vez, ele vai formando então esses fósseis. Então essa é uma região tem um monte de fósseis, vários e vários e vários fósseis. E tudo pela combinação de mar calmo e sedimentação, erosão. Então, para vocês terem uma ideia, aqui tem alguns dos fósseis mais antigos, a gente chama de estromatólitos, e o que tem muito aqui também na região são fósseis de um grupo, de uma coisa, de trilobitas. Então esses trilobitas é muito engraçado, às vezes tem grupos de trilobitas fossilizados, formam assim como se fossem eles seguindo uns aos outros, que dá uma sensação, que na verdade a gente sugere, que tinha uma quimiotaxia, que eles seguiam pelo cheiro uns aos outros, como se fosse igual camarão, igual formiga. Então a gente vê esses fósseis aqui em grupos. E o que é até legal, eu estou lembrando aqui pelo texto, né? Não vou fingir que eu lembro de tudo de cabeça, que eu estou tentando fazer um roteiro, né? Que está aqui. E o que é legal é que nesses trilobitas a gente consegue até sugerir, de acordo com, as marcas, as lesões que tem nos fósseis dele, dá para sugerir se eles eram canhotos ou destros. Olha que legal. De acordo, porque se ele virava para a direita e um predador mordia ele na direita, nessa parte, como tinha mais machucadinhos na direita, mostra então que ele vira mais para a direita, sugere que ele vira mais para a direita. Se tem mais machucadinhos, cicatrizes na esquerda, sugere que ele virava mais para a esquerda. Então dá para saber pelos fósseis, sugerir se eles eram mais canhotos ou destros. E aproximadamente 90% dos trilobitas são destros. Engraçado, né? Bacana demais, né? Bom, mas voltando aqui, né, o que eu queria contar para vocês um pouquinho. Um dos fósseis mais bacanas já encontrados aqui no Canadá chama Tiktaalik. Bacana, né? Eu vou ver se eu consigo escrever aqui, ó, Tiktaalik. Ó, fica bonito demais. Quando eu for editar o vídeo, colocar aqui, ó, vai ficar parecendo um profissional, professor profissional, editor de vídeo. E vocês já conhecem o Tiktaalik? Se vocês não conhecem o Tiktaalik, depois eu vou mostrar aqui umas fotos deles, mas vocês vão ver que bacana que é o Tiktaalik. É um fóssil de um peixe com um monte de características de tetrápodes. Tetrápodes, se pensar, são pés. Então tetrápodes são 4 pés. Então somos nós, mamíferos, anfíbios. Os animais terrestres são tetrápodes, né? A maioria. Obviamente, a cobra não é tetrápode, apesar que algumas delas têm um resquício ali de um pezinho atrás. Bom, voltando ao assunto de novo. E aí, esse Tiktaalik, ele existiu há mais ou menos há 375 milhões de anos. É muito tempo atrás. E é tecnicamente um peixe, tá? Com brânquias, com escamas, mas, por outro lado, ele tem uma cabeça meio achatada assim, no horizontal, igual os crocodilos, e nadadeiras que lembram pernas. Provavelmente empurravam a cabeça para fora da água, ó, tipo assim, na sol, assim, ó, empurrava a cabeça para fora da água e aí o animal conseguia respirar. Principalmente se eram em regiões mais pantanosas, em que o nível de oxigênio era mais baixo, entendeu? Igual alguns peixes que tem na Amazônia. Bacana, né? E esse Tiktaalik, ele foi achado por um cientista, ele foi descoberto por um cientista chamado Neil Shubin. Neil Shubin era um sensacional cientista. E uma coisa que Neil Shubin reparou é que em cima da cabeça, aqui em cima, assim, ó, da cabeça achatada dele, assim, em cima da cabeça achatada, ele tinha... Oh, o sol tá me pegando, tá vendo? Eu tô tentando sair, hein? Tô tentando sair. O Neil Shubin, ele observou que em cima da cabeça achatada, ele tinha 2 espiráculos em cima da cabeça, ou seja, entradas de ar que provavelmente, que sugere
que o Tiktaalik, além de ter as brânquias aqui do lado, ele tinha também dois protopulmões, ou seja, pulmões primitivos. Não sei, é uma coisa também que está sendo especulativa, que o pessoal vem estudando bastante para tentar achar. E fez a carreira, imagina só, se achar um cientista, se achar um fóssil, que é um link entre os peixes e os anfíbios, poxa, fez a carreira desse cara, né, do professor Chabin. E uma das coisas, no livro dele, ele escreveu um livro inteiro para falar sobre esse assunto. Chama até, o livro em português, ele chama História de Quando Éramos Peixes, ou em inglês, Your Inner Fish. É lindo, compre esse livro. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas é um livro muito bacana, tá? E uma das coisas que o Neil Chabin, ele acaba falando, que deixou ele intrigado, né, quando ele descobriu esse fóssil, é que o Tiktaalik, ele tem ombro, cotovelo e punho. Seria basicamente o seguinte, olha que legal. Para ter ombro, você tem que ter um osso entrando em contato com a clavícula aqui. Então, o Tiktaalik tem um osso e a clavícula. Depois ele tem dois ossos que formam o cotovelo. Então, você tem um osso, depois dois ossos. E depois um monte de ossinhos que formam a mão. O peixe não tem. Se você pensar bem, o peixe você tem direto a clavícula, né, os ossos de cá, e um monte de ossinhos que formam as nadadeiras. Então isso deixou ele muito, muito intrigado. Como é que um peixe teria essa organização? Bom, uma das vantagens do Neil Chabin é que ele não era um cientista só paleontólogo, ele era um cientista de verdade, era um cara ele é um cara super curioso, que ele gosta do conhecimento em geral, ele é apaixonado por conhecimento. Ele é um cientista moderno com ares renascentistas, sensacional cientista. E o Neil Chabin, além disso, além da paleontologia, o Dr. Chabin também acaba fazendo pesquisa sobre embriologia. Então ele estuda como é que o embrião se desenvolve, como é que os tecidos diferentes eles se formam naquele novo organismo que está sendo feito. E é legal porque, se você pensar bem, a embriologia é uma das melhores formas de você estudar a evolução. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, é muito bacana. Embriologia, você para pensar, né? Embriologia. Então, uma forma de entender a evolução você olha os genes que estão envolvidos na evolução e vê o que esse gene depois se tornou. Porque a evolução é cheia de gambiarra, eu vou mostrar para vocês. Então ele mostra, por exemplo, esses genes de cá, que formam a mão aqui, eles vão formar o que depois? Ou formam a nadadeira aqui, formam depois o que? E esses genes são comuns. É muito interessante. Então, o que depois, com essa descoberta do Tiktaalik e essas coisas todas, ele começou a querer entender assim, quais são os genes, como é que a gente forma os nossos membros, né? No caso do peixe, uma nadadeira, no caso de nós tetrápodes, como é que a gente forma um membro, como um braço ou uma perna. Hoje, a gente já conhece muitos genes, vários desses genes que formam o braço, a perna, as mãos. Se você pensar, são coisas complexas para serem feitas. Pensa bem na nossa mão. Você tem que formar a mão, não dá para soltar minha mão para mostrar para você. Então eu mostrei com o meu queixo. Aqui, ó, esse lado aqui é o punho, a gente chama de proximal. Por quê? Porque ele está próximo do restante do corpo. Essa pontinha da mão aqui, então aqui é o proximal, aqui é o distal, está distante da mão. Então eu tenho que ter genes que fazem que essa região proximal dessa região distal, ela se diferencie, fiquem diferentes. Bom, essa é uma coisa. Tenho que ter genes também que façam que essa parte de cima da mão seja diferente da minha palma da mão. Não é que ele faça, né? Não é que é teleológico, que foi feito para, né? Mas tem genes que fazem ser diferente isso. E a outra coisa que tem uns genes bacanas é que tem uns genes que fazem ficar diferente essa parte de cá, o nosso polegar, do dedo mindinho. Então, o que a gente chama de dedo 1 para o dedo 5, na verdade, dedo 5, dedo 1. Então, o humano é um pouquinho diferente, né? A gente gosta de ser especial, a gente acha que a gente é especial. Então a gente tem genes que fazem ficar diferente essa ponta da mão com essa ponta da mão. Tá? Então a gente tem vários genes que mostram isso tudo, a gente vai entendendo bem. Na década de 50, deixa eu lembrar o nome aqui, eu vou roubar, tá? Eu tenho que lembrar o nome. A doutora Mary Gasoline e o Dr. John Saunders Fisher. Os dois fizeram um experimento muito bacana quando eles começaram a descobrir isso aqui, que eles pegaram um ovo de galinha,
um embrião de galinha, e esse embrião de galinha estava sendo desenvolvido, e eles acharam uma bolinha para começar a formar a asa da galinha, a asa do pintinho. E aí quando eles pegam esse pedacinho, eles sabem então que vai ter uma parte que vai formar uma parte da asa, que seria o polegar, e a outra parte da asa que é o mindinho, aí forma a asa. Vou ver se eu mostro aqui ou se eu mostro na tela inteira como é que são os ossos da asa. E aí o que é interessante é que eles tiraram um pedacinho de onde ia formar o mindinho de um pintinho, e eles transportaram, eles fizeram um enxerto desse tecido de cá, do pintinho, para um outro pintinho, aonde vai ser o polegar. Então eles tiraram do pintinho um enxerto, tecido de cá, e enxertaram, colocaram onde seria o polegar da asa do outro pintinho, do pintinho 2. O que aconteceu? Duas asas espelhadas, é como se fosse uma mão assim e a outra, na verdade, uma mão aqui assim e a outra mão mais ou menos assim, mas você entendeu, é porque não dá para fazer com as duas mãos. Imagina só eu colocando as duas mãos uma do lado da outra aqui assim, ó. É isso que desenvolve. Olha que legal, então um experimento bacana desses com embriões, eles começaram a ter ideia que esse tecido, daqui do mindinho, ele forma um outro mindinho do lado de cá. Ele cria polos. Olha que legal. Mas aí o que é interessante nesse aspecto é o seguinte, o que tem nesse tecido? O que tem nessas células que estão começando a formar o mindinho aqui? Saí do sol de novo, o sol está me pegando, aí o vídeo vai ficando mais escuro. Então o que acontece? Ele pega um tecido desse mindinho de cá e coloca aqui para formar um outro mindinho. Mas o que tem nesse tecido que faz formar esse mindinho? Isso é legal, né? Aí você forma essa asa toda diferente. O que eles descobriram é que para formar, hoje, né, mas na década de 90, para formar esse tecido, o que esse tecido faz é produzir um gene que a gente chama de hedgehog. Primeiro ele foi descoberto lá nas moscas, nas drosófilas, tá? Depois ele foi descoberto, eu estou escuro de novo, volta para baixo. Depois eles descobriram isso na galinha e chamaram ele de Sonic Hedgehog. Hedgehog é porco-espinho. Sonic, colocaram o nome exatamente do videogame, do Sega mesmo, Sonic Sega. Cientista é nerd, né? Coloca o nome do gene de um videogame da década de 90, provavelmente da época que eu jogava. Não vou editar essa parte para mostrar que eu sou humano. Bom, aí o que acontece? Então eles descobriram que tem esse gene, e esse gene é o que forma esses polos que a gente chama, que seria o mindinho e o polegar. Tá? E o que é mais interessante, depois eles começaram a pesquisar em humanos, eles descobriram que esse gene, quando ele tem mutação, formam braços com malformações, pessoas com defeitos no braço. Então é um gene muito importante para formar o braço. Bom, isso tudo o pessoal já sabia. O Neil Shubin, o professor Shubin, ele já sabia essa existência desse gene e como é que esse gene estava envolvido então com a formação dos membros. Tá? Aí o que ele fez? Com um grupo dele de pesquisa em Chicago, ele fez um experimento ainda mais bacana. Olha que legal. Ele pensou o seguinte, se eu injetar esse gene Sonic Hedgehog, ele existe na evolução inteira. Lá desde os peixes. Os peixes tem no ratinho, tem no camundongo, tem no cachorro, tem nós humanos, tem na baleia. Então, todos os animais ao longo da evolução, eles têm esse gene. Então ele pensou o seguinte, e se eu pegar esse gene que tem essas mutações, ou seja, ele mudou ao longo da evolução, esse Sonic Hedgehog, eu pegar esse gene do rato e injetar esse produto, as proteínas, esse gene, no peixe. Ou seja, eu pego um ovinho, ele pegou uma raia, se você pensar, a nadadeira da raia é muito diferente de uma pata, de um braço de um camundongo, de um rato. Então ele pega o gene do rato, que vai dar essa informação para formar esse braço, né? E ele injeta num ovo de uma raia. Olha que legal. E na hora que ele injeta no ovo de uma raia, essa raia ela cresce depois de mais ou menos, acho que 2 meses, eu não lembro mais. Mas depois de 2 meses eles abrem e adivinham o que acontece com a raia. A raia desenvolve uma perna parecida, um pouquinho diferente, porque não é só o Sonic Hedgehog, pouquinho parecida com uma perna de um tetrápode. Olha que loucura. Vocês vão ver na imagem, você tem o ombro, um osso, que seria o húmero, aí tem o cotovelo, 2 ossos, e aí tem um monte de ossinho que são as mãos.
completamente diferente da nadadeira de uma raia, que são vários ossinhos radiais. Olha que legal o que esse cara fez. Essa raia então desenvolve todos esses ossos, e o Neil Shubin então, dessa forma, fazendo esse experimento, um experimento relativamente bobo, ele simula um salto evolutivo, fazendo uma mutação. Ele pega uma mutação que tem no camundongo e ele simula essa mutação, um salto evolutivo, colocando essa mutação num peixe, numa raia, fazendo então, simulando então um grande salto evolutivo. Olha que louco, eu acho lindo demais, gente. Ciência é muito bacana. Quem dera se se existisse assim um clube de ciências, né, pra gente aprender essas coisas. Ai, já fiquei escuro demais. Bom, eu vou voltar pro sol, vamos ver se eu consigo. Vou tentar fazer. Vou contar a última história no sol, tá? Para acabar, que já são 20 minutos já de vídeo. Ó, fiquei aqui bonito, hein? Metade, metade. Bom, então vamos lá. Deixa eu lembrar aqui que eu estava falando. Deixa eu voltar pro meu computador. Lembrei que eu tenho que falar. Ó, mas olha que interessante. Quando a gente olha esse exemplo, daqui a pouco vai escorrer um suor aqui, assim, vai ficar bonito, vai ficar sexy, como cheio de suor aqui escorrendo. Então é o seguinte, eu vou finalizar assim, tá? Bom, dá para ver até as fugas dos 40 anos de idade, olha, é brincadeira. Mas me lembra só. Então, olha só, mas quando a gente olha esses exemplos, quando a gente vê saltos evolutivos, esses exemplos na natureza, a gente tem uma certa sensação errada de que a natureza é perfeita, né? Que ela foi evoluindo de escadinha para escadinha, até fazendo uma evolução toda inteligente, um desenho inteligente, um engenheiro fazendo essa evolução, até chegar no humano, que seria o top, né? Top da evolução. Bom, não é bem assim, a gente tem vários exemplos que mostram o contrário. Muito tempo as pessoas pensaram assim, mas não é não. Tem gente ainda que acredita nisso, mas não é assim não. Se a gente olhar bem, a evolução, e principalmente os genes, por coisas do corpo, eles mostram que existiram muitas, mas muitas gambiarras e erros na evolução. Ó, vou tentar aqui de novo. Espera aí que eu vou tentar arrumar aqui. Gente, eu juro, quase caí aqui. Eu juro que eu estou tentando fazer isso o mais profissional possível, tá? Não estou tentando menos, eu não estou igual a evolução, tentando ser gambiarrento, mas como a evolução eu também sou gambiarrento. Então, existem vários desses erros na natureza, essas gambiarras na natureza. Um dos exemplos mais clássicos, né, que a gente mais gosta de contar, chama nervo recorrente laríngeo. Esse nervo recorrente é muito interessante porque ele desce aqui, ó. A gente tem aqui, saindo daqui, bem da base do cérebro, a gente tem um nervo que chama nervo vago, que ele vai descendo aqui pelo lado do pescoço até chegar em vários nossos órgãos. Então, por exemplo, ele vai para o fígado, ele vai para o intestino, ele vai para vários dos nossos órgãos, tá? As nossas vísceras. E aí, saindo daqui, mais ou menos um pouquinho depois da clavícula, ele se ramifica, um pouquinho antes na clavícula, na verdade, e ele se ramifica e ele forma o nervo recorrente laríngeo. E aí ele passa por baixo do arco aórtico do coração, sobe o pescoço todo de novo até a gente chegar nessa laringe de cá, na nossa laringe. Aí você fala assim, peraí, então o nervo, ao invés de sair daqui para vir direto para a laringe, ele dá essa volta, ele desce, aí ele se ramifica, passa embaixo do arco aórtico no coração, sobe, até chegar aqui. Que loucura é essa, né? Você pensa que bobeira é essa, né? O que é interessante é que no peixe, ele passa direto daqui e passa, o peixe não tem problema. Vou voltar aqui. O grande problema da evolução, nesse aspecto, foi uma vantagem evolutiva que fez a gente fazer isso aqui, ó. Isso, tá vendo? Essa movimentação, que a gente conseguir mexer bastante a cabeça, foi uma grande vantagem evolutiva. E aí, para ter essa movimentação, a gente teve que crescer, desenvolver isso aqui, ó, chama pescoço. Então a culpa disso tudo aqui é a existência de um pescoço. Ele sai de cá, desce, vai até o arco aórtico e sobe. Existência de um pescoço. Se você pensar bem, isso acontece em todos os tetrápodes. Tem pescoço. Imagina uma girafa. Sai lá de cima na girafa, lá de cima, saiu da câmera aqui, ó. Lá de cima, desce, passa abaixo do coração aqui, do arco aórtico do coração da girafa, sobe, vai até a cabeça da girafa. Loucura, né? Mas aí, por que isso acontece? A pergunta
é essa, né? Por que aconteceu uma coisa dessa? É porque se vocês pensarem, o que formam aqui no embrião, o embrião do peixe e o embrião do humano, é igualzinho. Ele tem arcos, que a gente chama de arcos branquiais. Tá? Esses arcos branquiais é que formam vários dessa parte de cá. Nos peixes são as brânquias. Para a gente, ele forma vários desses órgãos, como tireoide, formam vários desses órgãos de cá. E aí o que acontece? Na girafa, ele desce, deixa eu lembrar aqui, ó. Ele desce, ele passa pelo 7º arco branquial, aí tem o ducto 6, e depois ele vai direto para a laringe ou para o músculo de deglutição do peixe. Então o peixe ele consegue deglutir, ou seja, engolir a comida, por causa desse nervo que passa nesse arco branquial. Só que aí, o que aconteceu? Durante a evolução, esse de cá, a laringe, esse arco branquial, o 4, ele vai subindo, ele fica próximo da boca mesmo, então durante a evolução, e o arco branquial, o 7º, ele vai descendo com a formação do pescoço. Então, no peixe, os arcos branquiais são assim, nos humanos, nos tetrápodes com o pescoço, ele faz isso. Só que aqui, esse aqui, que seria o 7º, o mindinho aqui, ele dá informação para o nervo, para ele desenvolver e vir até nele. E depois ele passa uma informação, o 4, falando, volta aqui que é onde fica a laringe. No peixe ele faz assim, beleza, bonitinho. No humano ele faz assim. Então ele dá um erro evolutivo, uma gambiarra evolutiva que ele desce e depois ele volta. Legal demais, né? A gente tem vários exemplos de erros e gambiarras evolutivos no nosso corpo. E genética, a parte genômica, vem ajudando muito nessas descobertas. Não é bacana? É legal demais, né? Se você pensar bem, então a morfologia comparada, a geologia, a embriologia e agora a genômica vem ajudando a gente a entender bastante como são os processos evolutivos, os fascinantes processos evolutivos. Muito bacana. Bom, gente, eu não posso ficar falando demais, já são 26 minutos, eu estou contando aqui na tela, tá? Fico muito feliz que vocês estão aí curtindo, espero que tenha sido legal o vídeo um pouquinho, tentei fazer o menos gambiarrado possível. E eu queria muito estar aí com vocês, batendo papo, falando sobre ciência, curtindo bastante. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito. Amanhã tem a apresentação dos trabalhos. Eu já falei para os meus alunos para fazer uma avaliação bem rigorosa, para dar assim, no máximo 6 em 100 para vocês, brincadeira, pode ficar tranquilo. E eu vejo vocês no ano que vem, ou em outros eventos de neurociências que a gente vai fazendo. Sucesso para vocês, eu sei que o grupo é fantástico. E eu vejo vocês, como falei, ou no Clube de Ciências do ano que vem, ou em outros eventos, que a gente continue batendo papo, tá bom? Adorar ciência, apaixonados por ciência. Hashtag, professor, vou terminar o youtuber, hashtag, porque eu não tenho a outra mão, hashtag apaixonados por ciência, tá bom? Um beijo para vocês, viu? Bom proveito, tchau!